Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conecte Advogados, um programa que tem o intuito de trazer para a sociedade o que é no mundo jurídico ali, mas sem aquele juridiquês que a gente conhece. Então, nós temos esse intuito com o programa, fazer com que você entenda mais os seus direitos, você conheça mais um pouco sobre o mundo jurídico, mas sem ser um programa voltado exclusivamente para advogados. Pelo contrário, um programa que, além de ser voltado para o advogado, que ele é voltado também, principalmente, para a sociedade. E exatamente nesse intuito, hoje eu trago mais um entrevistador, aqui o senhor Jackson Vasconcelos, que é estrategista político, não é advogado, mas lida muito com a advocacia, conhece muito o mundo jurídico, pela profissão dele, por trabalhar com estratégia política, pela sua história ter trabalhado na administração pública durante muitos anos, então conhece muito bem ali o mundo político, que tem muita ligação com o direito. Coordena diversas campanhas eleitorais e tem ali, para mim, a maior característica, que é o fato de ser meu pai, ter me ensinado muita coisa e ter sido o grande incentivador, e até hoje um grande incentivador do direito para mim, da advocacia, ele que me incentivou a seguir o mundo da carreira da advocacia particular e não o mundo ali do serviço público. E hoje a gente traz aí como tema exatamente as eleições e as eleições municipais. Mas queria antes que se apresentasse aí também um pouco, deixar aí. A maior honra para mim é ser seu pai. Não. E a segunda grande honra hoje é estar nesse programa que é construído por você com um objetivo muito sério de levar a advocacia para a sociedade. Porque, de fato, a sociedade brasileira ela sofre muito com o desconhecimento desse mundo jurídico. E que isso não é por acaso, porque as leis são muito subjetivas, elas criam mais dúvida do que certeza. E aí você conhece minha vida melhor ou talvez muito mais do que eu, né? Quer dizer, a política surgiu na minha vida em 1974. Comecei ali disputando uma das vagas do gabinete de um deputado federal. Naquela época, cada deputado federal tinha 2 assessores. Hoje são 60. Naquela época eram 2. E meu pai, seu avô, trabalhava na Câmara dos Deputados. Ele era chefe de gabinete da vice-liderança de um partido, um dos 2 partidos, só tinha 2, a Arena. E ali um deputado me conheceu, Paulino Cícero, e não disse que era para o gabinete dele, ele disse que tinha um colega que precisava ter alguém para trabalhar com ele, fez um teste comigo, me pediu um discurso de apresentação do Nicolae Ceausescu, que era o presidente da Romênia, que estava no Brasil. E eu, sendo aprovado, fui trabalhar no gabinete dele. Em 75, entro no Banco do Brasil e a minha trajetória, eu achei que estava livre da política ali. No entanto, quando chega adiante, em 79, eu sou convidado para fazer a primeira assessoria parlamentar em Brasília, no Banco do Brasil. Um diretor de crédito rural me chama, eu fui para o gabinete dele, montei a primeira assessoria parlamentar de Brasília, que era a relação entre o Banco do Brasil e o Congresso Nacional. Para todo mundo ter ideia, naquela época a gente vivia ainda a ditadura militar. Então o Congresso era desconsiderado, né? O poder executivo não existia o poder legislativo. Os deputados eram simplesmente despachantes de luxo. E com a abertura determinada pelo João Figueiredo, que era o presidente, o poder executivo começou a se aproximar do Congresso. Aí eu me torno assessor parlamentar do banco, e dali fui seguindo carreira, até que em 82 eu fui chamado pelo governo para fazer a campanha do partido do governo no Rio de Janeiro. Fui lotado no Ministério da Fazenda, ia fazer a campanha em 82 no Rio, findei embreando nisso, até que um dia, em 1998, eu saio do Banco do Brasil e abro a empresa e me dedico exclusivamente a conviver com a política nos diversos momentos dela. Tanto no momento das campanhas, como gestão de mandatos, que é um fato importante na vida de um político, o desenho dos projetos políticos, e fui me aprimorando e fui me especializando em estratégia. E é onde eu estou até hoje.
né, fazendo isso, organizando campanhas e tal. E eu tive muito próximo, estou muito próximo sempre, né, da questão do direito. Porque existe um fato que é importante na política, Ricardo. Houve uma época que a figura mais importante numa campanha eleitoral era o sujeito que fazia o marketing e a comunicação. Uhum. Depois nós entramos numa fase que a figura mais importante numa campanha eleitoral passou a ser o advogado. Uhum. Existia uma frase, uma máxima que dizia o seguinte: você, numa eleição, só não vale perder, vale tudo. Vale tudo. Isso mudou com a legislação. Hoje muita gente ganha eleição, às vezes não assume porque cometeu um erro na prestação de contas, cometeu um erro jurídico, se assume, é cassado depois. Então, o direito hoje ele está entranhado na política integralmente. Mas é um prazer estar com você aqui. Vamos lá. Vamos. Né? E assim, já mostrou exatamente como você começou na política, mas o que te motiva a continuar na política, continuar fazendo estratégia nessa área? Eu sou apaixonado pela política, eu aprendi desde cedo. Essas coisas que você tem por vocação, mas não sabe dizer a razão. Vocação é mais ou menos isso, né? Assim, não, alguém me entusiasmou. Não, eu sempre gostei de ler muito. A política sempre me mostrou que ela é um caminho para a solução pacífica dos conflitos humanos. Esse é o sentido da política. Toda vez que você tem um conflito, né, e os conflitos na humanidade são permanentes, seja o conflito que for, você sempre pode resolver ou na violência, né, ou no tranco, ou na política. Então eu fui me apaixonando, cada vez que eu leio, me aproximo mais dela. Em tudo na minha vida eu comecei a ver a política como importante. Na igreja comecei a ver isso quando lia e leio a Bíblia. Eu vejo a presença da política muito forte ali. Eu vejo uma peça de teatro, a primeira coisa que me chama a atenção é a política. Eu leio um livro, a primeira coisa que me chama a atenção é a política. Isso é um vício ou uma vocação, você sabe. Uma vocação, né? Mas é uma coisa que vem de dentro. Eu já tomei muito prejuízo pela política, não financeiro só, mas prejuízo até na minha vida pessoal, né? Você é testemunha disso. Você foi meu advogado numa ação contra o Sérgio Cabral, inclusive. Verdade. Né? Porque a política maltrata a gente, né? A política ela não é só benéfica, ela maltrata a gente. E principalmente quando você quer andar na política de uma forma reta. E aí você sofre muito porque quem está fora dessa reta costuma te agredir muito, bater muito em você por conta disso. Mas mesmo com toda a maldade que a política me faz e tem me feito, eu continuo achando que é o melhor caminho para a solução dos problemas humanos. Sim, a política é que organiza esse processo. A política é que faz isso acontecer, né? A gente, né, é exatamente isso. Hoje a gente vê muita gente falando sobre a questão da política, que não gosta da política, que não quer participar da política, mas é ela quem faz com que tudo aconteça, né? Ela que faz com que as relações possam funcionar e funcionar bem. E que a vida funcione. Você vê, nós estamos em eleição municipal. Preste atenção no seguinte, né? Aqui em Teresópolis, por exemplo, eu estava vendo as notícias esses dias, falta d'água não sei aonde, falta d'água não sei aonde, a empresa não está correspondendo, a imprensa... Quem decidiu a venda dessa empresa, da SEDAI, quem decidiu o contrato de uma nova empresa foram os políticos. São eles que decidem. Quando você sai na rua e você cai na calçada, como eu caí, em Teresópolis, eu machuquei muito, quem decidiu que aquela calçada é daquele jeito são os políticos. Quando você para no ponto do ônibus para pegar um ônibus, quem decidiu se o ônibus vai passar ou não e qual é o preço da passagem é o político. Então, você queira ou não, goste ou não, você precisa ter participação política, precisa ter voz ativa na política como cidadão, porque a política te cobra isso. Você que está no direito, porque o que eu estava dizendo aqui no início, né? As pessoas têm muita dificuldade de entender as leis, mas quem faz as leis são os políticos. Sim, são eles que fazem. Eles produzem tudo isso. Eles tornam a lei confusa por algum motivo, mas são eles que fazem. Então, no momento que a gente é chamado a votar, a participar, a entrar no partido político, até a participação ativa, a gente, a rigor, está cuidando da própria vida. Tá certo?
Esse discurso demagógico que os políticos têm, eu estou pensando no povo, eu quero agradar o povo, isso tudo é demagogia. Ele, a verdade, está pensando na vida dele. E do mesmo jeito nós deveríamos fazer quando votamos neles. Exatamente. Nós pensamos na nossa vida. Nós queremos o melhor para nós, para nossas famílias, para as pessoas que a gente gosta, para a nossa cidade. Então, quem nos representa melhor ali, que é o interesse que cada um tem ali, né? Interesse legítimo, que é o interesse que tem. Né? O voto, Ricardo, o voto é individual, é secreto e é egoísta. Né? É verdade. Por quê? Porque quando você vota pensando naquilo que é bom para você e para a sua cidade, eles chamam isso de egoísmo, eu digo a você, você está a rigor fazendo aquilo que se espera que você faça. Que é votar em alguém que dê a você como retribuição um serviço público legítimo, legal, bem feito, organizado. Exatamente. E na política acaba tendo que trabalhar muito isso, e a sociedade, de modo geral, acaba se afastando muito, e até o que você tocou na questão do partido, por exemplo. A sociedade ela não vê o partido como um caminho que ela possa mudar, né, de que ela possa mudar essa realidade. E o que a gente vê, na verdade, hoje são partidos, entrando nessa questão do partido, partidos que não têm representatividade porque a sociedade não participa deles, a sociedade não quer participar, ou não quer, ou não sabe, ou não entende como participar, e acaba tendo que escolher candidatos que foram os partidos que escolheram. Né? Os partidos cada vez maiores tomam decisões, né, na política, como nas questões partidárias em si, tomam decisões sobre os recursos que vão gastar na campanha, quem são os candidatos que eles vão escolher, e a sociedade fica à margem disso e não percebe. E depois vai para votar e resolve não votar porque também não escolheu o candidato que ela queria, né, que eram os pré-candidatos e tudo. Mas também não toma nenhuma providência, de um modo geral, não toma nenhuma providência para mudar isso, mudar em relação a exigir que o partido faça a diferença, do cidadão passar a participar do partido. E o que você entende dessa forma? Por que a sociedade também não participa desse processo mais ativamente? Ela não entende o papel da política, né? Está entendendo aos poucos. Ela está começando a entender. Ricardo, a democracia no Brasil ela é muito recente. E ela é muito recente e ainda não é plena. Porque quando você olha os outros países, né, o Brasil ainda estava discutindo a sua formação quando outros países já estavam fazendo eleições, já estavam escolhendo os candidatos, presidentes, etc. Fora isso, a grande parte do nosso tempo na política foi sob ditaduras. Você pega lá desde Getúlio, né, até antes dele, você vê que depois da monarquia você tem ditaduras quase permanentes no Brasil. Né? Verdade. Então, o povo brasileiro ele nunca conviveu, de fato, com uma democracia. Ele passou a conviver com a democracia recentemente, né? A partir do fim do regime militar, com a eleição direta de presidente, de governadores, de prefeitos. Uma nova Constituição. Uma nova Constituição, você começou a conviver com isso, né? Com essa realidade democrática. E a política, a essência dela é a democracia, porque senão ela não subsiste. Você vê o que está acontecendo na Venezuela. Há um conflito enorme, não se tem política para resolver o processo, porque é um tirano que está no poder, está mandando do jeito que pode. Todo tirano tem que ter covardes que atendam às ordens dele. Verdade. Então lá acontece isso. E aí você não consegue resolver isso democraticamente, porque você não tem a política em atuação. Né? Então essa é a grande questão. E aí, né, dessa questão, até pegando aí um gancho um pouco para o direito, e a questão da Constituição. Você chegou a participar até da formação da Constituição, assessorando, e aí, como é que foi essa situação? Naquela época, vocês viram que poderia gerar alguma questão que hoje está sendo discutida, né? Um grupo querendo fazer uma nova Constituição, já há alguns anos vem pensando nisso, um outro grupo que diz, não vamos mexer, senão vai piorar isso, então melhor não mexer. Mas o que a gente tem visto ao longo desses anos são diversas emendas, né, e muito por conta de uma tensão que vem acontecendo. Mas como é que foi esse processo lá atrás e tudo? Vamos tentar localizar isso no tempo. Né? O Brasil passou a viver sob o regime ditatorial novamente, porque a gente já teve outros, em 64.
o golpe de 64, que foi, de fato, um golpe, porque o Congresso Nacional tirou da presidência da República um presidente que estava lá eleito. Ele era vice-presidente eleito. E quem conhece a história do Brasil sabe que, naquela época, o presidente e o vice eram eleitos separadamente. Não era uma chapa só, né? Não era uma chapa só. Tanto é que o presidente era eleito por uma corrente e, às vezes, o vice-presidente por outra corrente. Foi exatamente o que aconteceu com a eleição do Jânio Quadros e do João Goulart. Esse vice-presidente eleito, ele assumiu, mas não conseguiu governar por muito tempo. Os militares tomaram conta do poder e passaram a governar durante anos a fio. Até 1988, os militares governavam o Brasil efetivamente. Não tinha eleição direta para presidente, e depois eles vieram soltando isso aos poucos. Eleição direta para governador, eleição direta para prefeito de capital em 85. Eu participei de todo esse processo, fazendo campanhas e discutindo política e tal. Mas aí você tem uma ruptura da ditadura para aquilo que eles chamavam de democracia. Toda vez que você tem uma ruptura desse nível, você tem que ter um novo conjunto de leis. Foi quando nasceu a necessidade de fazer uma nova Constituição. A Constituinte de 88, ela teve a participação intensiva de toda a população brasileira. Muita gente fala hoje da Constituição, mas não se lembra disso. Eu estava na Assembleia Nacional Constituinte, estava lá com o papel de assessorar, representando o governo federal nas discussões na Assembleia Nacional Constituinte, e o Brasil todo estava lá. Você andava nos corredores do Congresso, você via índios, você via mulheres, você via negros, você via... Interessante, o Brasil todo estava lá. Estava lá. Todo lá. Os militares brigando pelos direitos deles, a polícia militar brigando, a população brigando, professores, as pessoas com deficiência. Houve uma pressão em cima do Congresso muito grande, da população toda, e a Constituição foi feita nesse conjunto de pressões. Os constituintes, de forma inteligente, decidiram o seguinte: nós vamos fazer essa Constituição com essa pressão popular inteira, saindo de um regime ditatorial, mas como essa Constituição ela vem com esse ânimo, a gente já deixa proposta na própria Constituição uma nova reforma, uma reforma constitucional. Ela estava prevista nesse sentido, ela não houve, não aconteceu. Mas o Brasil participou daquilo e nasceram coisas interessantes do ponto de vista do direito, né? Você passou a ter, grande parte da legislação hoje paralela que você tem, nasceu da Constituição, da regulamentação da Constituição. Hoje fala-se muito em liberdade de expressão, está ali previsto na Constituição. A questão dos direitos de pessoas com deficiência veio da Constituição. A lei de responsabilidade fiscal foi regulamentada, foi regulamentando a Constituição. Então, você tem hoje o direito do consumidor. Que já naquela época a Constituição já previa. O direito do consumidor estava na Constituição e foi regulamentado. Então, passou a ter a lei do direito do consumidor. Então, você tem um cabedal de leis boas, interessantes, que modificaram a vida do brasileiro, mas que nasceram a partir da Constituição. A Constituição previa e houve a necessidade de regulamentação. Entendeu? Não, é verdade. E exatamente nessa questão da Constituição, uma das situações que aconteceram muito, que hoje tem se discutido muito, é a questão exatamente das garantias do Poder Judiciário, de modo geral, as garantias dos magistrados, dos promotores, e que começam a ter uma atenção muito grande. Garantia como inamovibilidade, em que você não pode mover, não pode retirar um juiz de um lugar para outro, você não pode também... a questão da vitaliciedade, que a gente chama, que exatamente o juiz vai ser juiz a vida toda, e que naquele momento se via que era importantíssimo para não permitir uma nova ditadura, mas que hoje a gente começa a ver que esse tipo de situação, se não for melhor trabalhado, se não tiver uma flexibilidade maior, isso pode acabar acarretando o que vem acarretando. Pessoas que tomam decisões arbitrárias e acabam tomando essas decisões e não tem ninguém para fiscalizar acima. A Constituição ela previa mecanismo de controle, ela prevê mecanismo de controle. Agora, se esse mecanismo entra em ação ou não, depende do ser humano, depende de quem detém o poder
de empurrar esses instrumentos, né? Isso é fundamental. E aí existe uma questão que é conceitual. Os agentes do Estado, eles precisam ter prerrogativas, porque senão eles não conseguem agir. Não? Uma das prerrogativas, né, que é a questão do mandato, do exercício do mandato. Por que eu tenho liberdade, quando tendo o mandato, de falar o que eu quiser e de agir da forma que eu achar melhor? Porque, a rigor, estou falando em nome de pessoas. Isso é uma prerrogativa. Mas eu posso usar essa prerrogativa como privilégio. Né? Aí foi quando começaram os problemas. No judiciário, a mesma coisa. É evidente, por que você toma a decisão de não transferir um juiz de uma comarca em razão dos interesses com relação ao processo? Porque, evidentemente, isso fere de morte o exercício do contraditório da ampla defesa. Se eu estou no poder, eu vou lá e tiro o cara que está me incomodando. A lei foi feita com esse objetivo, em favor da sociedade. São prerrogativas em favor da sociedade. Eu me lembro do caso dos bicheiros, que foi conduzido pela Denise Frossard, que você conhece, ela gosta muito de você. Gosto muito dela também. Aprendi muito com ela. Ela ensina muito nisso. Como é que ela viveu aquele drama lá? Né? Ela pegou um processo que era contra o jogo, os caras do jogo do bicho, né? Que Teresópolis tem muita relação, né? Muita relação, muito próxima. Ela pegou esse processo, eram poucas páginas, mas ali estava registrado o parecer de um promotor chamado Biscaia, que tinha sido transferido da função dele para um outro lugar porque ele começou a incomodar o poder. Então, por isso que a Constituição criou essas prerrogativas. Mas quando elas se transformam em privilégios, né, elas tomam um sentido completamente contrário ao interesse da população. E aí é o que você disse, tem que haver alguém que equilibre esse poder, né? Que consiga entender que aí esse equilíbrio tem que ser feito pela sociedade. A sociedade é que tem que ter capacidade de pressionar. E como é que a sociedade faz isso? Pelas eleições. A sociedade interfere na vida política e na vida pública pelas eleições. E aí vamos dar o caso agora que está grande conflito entre o Supremo Tribunal Federal, porque existe aí uma discussão que o ministro Alexandre de Moraes ele toma decisões arbitrárias, e tudo. Mas eu não posso chamar de decisões arbitrárias, aquelas decisões são confirmadas pelo colegiado. Pois é. Então, elas podem estar fora da autorização constitucional, mas elas foram confirmadas pelo colegiado. Ali. O que é isso, evidentemente? Como é que a Constituição se porta nisso aí? A Constituição tem lá, o Senado Federal tem poder para colocar essa coisa de volta no eixo. Se os senadores não agem, a prerrogativa de função do ministro do Supremo se transforma num privilégio. Sim. Tá certo? E passa a não ter a fiscalização, que é o que a Constituição determina do Senado, né? Isso. Que era para o Senado agir. Então, é o que eu chamo de equilíbrio entre os poderes. Né? Quer dizer, Montesquieu, quando fez esse desenho dos três poderes, que eu contesto como conceito, porque eu acho que não são três poderes, é um poder só, que é o Estado, né? E que está separado em segmentos, né? Porque o Estado está lá representado pelo Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Em nome da sociedade é que existe a Constituição. A partir do momento que a Constituição passa a existir para proteger os privilégios de quem está no poder, ela perdeu o sentido, ela perdeu a razão de ser. De existir ali, né? Entendeu? Então é um conflito, é o que eu disse no início, a política ela resolve esses conflitos. Né? Pois é. É desde que você consiga utilizar a política com esse papel. Né? Sim, e resolve e muito pelas eleições, né? Passa sempre, né, eu mesmo disse, pelas eleições, pela escolha dos candidatos, pelas escolhas que nós fazemos. Até porque você pega hoje muito essa discussão exatamente do STF e tudo, mas todos eles ali foram escolhidos através de uma sabatina, né? Foram escolhidos pelo presidente da República, teve o voto da população para estar ali, e foram escolhidos e foram sabatinados pelo Senado Federal, que todos ali são eleitos. Né? Todos os senadores eleitos ali e tomam as decisões dessa forma.
né? E a sociedade participando mais ativamente desse processo, com certeza fará mudanças, como já fez, como ao longo dessa história já fez. Como o próprio fim da ditadura, né? Foi a sociedade exigindo essa mudança. Né? O fim da inflação. O fim da inflação. O impeachment de 2 presidentes. Pois é. Feito pelo Congresso Nacional. Tem gente que chama de golpe, tem gente que chama de golpe, mas estava previsto na Constituição. E por que existe a figura do impeachment? Porque nem sempre a sociedade pode aguardar a nova oportunidade para escolher novas pessoas. Tamanho desastre cometido pelo presidente da República, pelo governador, pelo prefeito, o tamanho desse desastre não permite. Vocês no direito conhecem uma coisa chamada crime continuado. Né? Exatamente. Continua. Quando o presidente, o governador, o prefeito, eles estão cometendo desastres continuados, a Constituição criou uma brecha para dizer, tira antes que o estrago seja maior. É uma decisão política do impeachment. Né? O que eu contesto muito, Ricardo, é um modelo nosso. Nós somos um país presidencialista e o presidencialismo nosso é cruel. Ele é totalmente cruel. Eu tinha 1 ano de idade quando o presidente da República deu um tiro no peito. Getúlio Vargas. Depois disso, eu vi presidentes serem depostos, presidentes serem afastados, presidentes serem empichados. Eu já vi de tudo. Né? Ex-presidente ser exilado. Então, está claro para a gente que ser presidente da República, hoje tem um ex-presidente inelegível, está respondendo processo, tendo que ir toda hora a Polícia Federal. Tem um presidente que estava preso até outro dia. Então, ser presidente da República no Brasil não é brincadeira. Por quê? Porque o sistema é ruim. E aí eu digo a você o seguinte, na Constituinte, a Constituição foi preparada até o último momento para um país parlamentarista. Né? Mudaram isso por questão de vaidade pessoal de Ulisses Guimarães, de José Sarney, que conseguiram manipular a Constituinte de tal forma que você tivesse hoje uma coisa estranha. Né? Você começou a gerar um elefante e terminou gerando uma girafa. Então, você tem meio elefante, meio girafa. Você tem meio parlamentarismo, meio presidencialismo. Aí não há quem faça funcionar. Né? Pois é. E aí foi em 93, até o povo poderia ter mudado o parlamentarismo, mas manteve o presidencialismo, né? Até por não entender muito bem esse processo. E porque hoje, não viveu o processo. Porque não viveu o processo. Né? Tem que viver. Eu garanto, não sei se vou ter vida para isso, para ver essa mudança, mas eu garanto que em algum momento o povo brasileiro vai caminhar em outra direção. Porque você vai aprendendo. Né? Você vai... E assim, qual é, até para o pessoal saber, né? Qual é a grande diferença entre um país parlamentarista, um país presidencialista? O primeiro lugar é o seguinte, no país parlamentarista, vamos começar por aí, o poder é exercido pelo parlamento. Você tem um presidente eleito, você pode ter um monarca, né? Porque tem países que são parlamentaristas e tem o rei. Inglaterra. A Inglaterra tem um rei, teve uma rainha durante muito tempo. A função é de representar o país, é representar o Estado. Assim, isso é a minha função. As minhas relações são essas. Quem governa é o parlamento. No parlamentarismo, aí muita gente no Brasil diz, mas eu vou entregar o governo a esses deputados. Mas você já entrega a eles. Né? Pois é. Não tem diferença nenhuma. Só não dá tanta responsabilidade, só não sabe. Você só não sabe porque não te contam. Né? Porque quem governa o Brasil, isso é o Congresso. Tanto é que quando ele fica de saco cheio do presidente, ele manda o presidente embora. O presidente precisa ter um monte de ministro para atender o Congresso. Ele tem que fazer um monte de chaveco para... Né? Para atender. Então, no parlamentarismo, quem governa é o parlamento, o chefe do governo é um primeiro-ministro escolhido pelo parlamento. Você evita as crises, você tem uma crise em governo. Você troca o primeiro-ministro e você vai solucionando. Ali, né? E você pode até, o presidente da República tem um poder de dissolver, o rei tem o poder de dissolver o parlamento, como aconteceu na França agora, o presidente francês dissolveu o parlamento. Que muita gente questionou como é que ele pode fazer isso. Pode fazer. Disso, ele pode, né? Porque é o instrumento de força que ele tem. Porque o parlamento é tão forte, né? Mas veja o seguinte, muita gente diz assim, como é que pode ele
dissolveu o parlamento. Não, vamos pensar diferente. Não. Ele dissolveu e convocou eleições. Para que o povo tomasse a decisão e arrumasse o parlamento. E o povo foi lá e tomou a decisão. Né? Quer dizer, quem tinha a ideia de que com a dissolução do parlamento ia ser fácil, houve uma nova eleição. Houve uma nova eleição, pois é. Né? E hoje, né, exatamente aqui no Brasil que a gente tem é um presidente com muitas responsabilidades, né? Tem poder, sim, mas com muitas responsabilidades, mas ao mesmo tempo você tem um Congresso com um poder gigantesco, mas que não tem essa responsabilidade, porque joga tudo na conta do presidente. Né? E aí toma as decisões que quer, e a sociedade fala, a culpa é do presidente, ou como no município, a culpa é do prefeito, mas não percebe muitas vezes que é o legislativo quem tem esse poder. Né? Aí você pega os Estados Unidos, que é presidencialista, é um regime presidencialista, estamos dizendo assim, mas os Estados Unidos funcionam. Não. Mas há uma relação diferente de poder. É. Lá o presidente da República pode tudo, ele só não pode gastar. Pois é. Isso é tudo, né? Isso é tão decisivo, Ricardo, que foi esse conceito que fez com que se terminasse com a guerra do Vietnã. Foi exatamente aí. O presidente queria continuar com a guerra do Vietnã, queria continuar presente no Vietnã. O Congresso americano, o seguinte, tá bom, pode ir, mas eu não pago mais a conta. Quando não paga mais a conta, não tem como pagar soldado, não tem como pagar armamento, eu tenho que acabar com a guerra. Então, o presidente dos Estados Unidos ele pode declarar guerra no mundo todo, ele pode explodir o mundo inteiro, mas ele não tem o poder de gastar o dinheiro. Esse poder lá é do parlamento exclusivamente. Quem quiser consultar aí no Google e tal, ver as dificuldades que o presidente da República tem em época de orçamento. É verdade. E lá, diferente daqui, você tem o seguinte, quando o orçamento não é aprovado, a máquina pública para imediatamente. Para tudo, da polícia ao resto. Então, se estabelece uma queda de braço enorme, uma negociação política monstruosa para fazer com que a coisa volte ao normal. Por quê? Porque o parlamento não aprovou o orçamento do presidente da República. Aqui não, aqui o presidente manda no orçamento, o Congresso pensa que manda no orçamento, muita gente quer fazer ministro para gastar dinheiro e nunca se chega a um acordo. E o Congresso tem uma força que ninguém vê, porque se o Congresso hoje quiser, ele manda o Lula embora. Sim. Basta ele tira querer. quem ele quiser, né? Caminha um pedido de impeachment. Tira todos os ministros do STF se ele quiser. Se hoje quiser, dá um caminhamento a um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. E retira. A única coisa que vai acontecer é que vai ficar um monte de liminar dizendo para o cara não sair, mas o Congresso vai derrubando. Então você tem que estabelecer um sistema de pesos e contrapesos aí, que faça com que a sociedade funcione. Sim. E aí, mudando um pouco dessa questão, você é estrategista político, né? E aí eu queria trazer o que é estratégia, por que da importância da estratégia no mundo político, e não só na política, né? Mas no modo geral também. Vamos falar de forma mais simples e depois complicar um pouco. Forma mais simples. Imagine que você queira, com a Isabel e o Pedro, passar férias em Gramado, no Rio Grande do Sul. Você chega em casa, fala, Isabel, prepara o Pedro, arruma a mala e nós vamos para Gramado, vamos sair hoje às 16 horas. Você pega o carro e vai para Gramado. Você está indo para Gramado sem pensar se tem hotel. Você não viu a questão do tempo, você não sabe se vai chover ou não. Vamos imaginar que você tem que passar pela Dutra, que hoje, toda terça-feira, fecha de 11 às 2 horas da tarde. Você não verificou isso? Você foi. Você pode chegar a Gramado? Pode. Pode chegar lá no teu hotel, você pode pegar uma chuva enorme, você pode ter feito um projeto para curtir as férias, não conseguiu, a vida foi um desastre. O que eu quero dizer com isso? Você foi sem estratégia. Você não estabeleceu, porque a estratégia é um mapa. O que a estratégia diz? Eu examino o seguinte, quais são as minhas oportunidades? Eu tenho oportunidade hoje de ir a Gramado. Quais são as ameaças a esse projeto? É o tempo, é a grana, é o hotel, são as ameaças a minhas férias. Como é que eu resolvo essas ameaças? Eu posso esquecer essas ameaças?
Não posso. Não. Então, eu vou ter que transformá-las em oportunidades. Então, em vez de eu ir no dia 15, eu vou no dia 20, que tem lugar no hotel. Então, a estratégia é isso. Tem um outro conceito de estratégia, que é você aproveitar intensamente todas as conquistas que você já fez. Então, saí daqui para Gramado, cheguei em São Paulo, eu já viajei eu aproveito isso. Uhum. Aí, trazendo para o campo mais complicado, por exemplo, da política. Você resolve ser prefeito de Teresópolis. Isso é uma oportunidade na sua vida agora ou é uma ameaça à sua vida? Não. Se for uma ameaça, você pode transformar essa ameaça em oportunidade ou não? Se pode, você tem que ter os mecanismos para fazer isso, para transformar essa oportunidade, essas ameaças, numa oportunidade. E mais, todas as conquistas que você teve para chegar até lá, que é o conhecimento que as pessoas têm de você, que é a sua profissão, que é a maneira com que você lida com as coisas, a sua presença na sua igreja, tudo isso são coisas que você conquistou e que você tem que conservar para poder continuar avançando. Eu vou dar um exemplo prático, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, em 2014, foi eleito deputado federal de novo, o 7º mandato, mas com uma votação que ele nunca tinha tido. Ele sempre teve 100 e poucos mil votos. A única vez que o Jair Bolsonaro teve menos de 100 mil votos foi quando Frossá foi candidato, que tomou grande parte dos votos dele. Mas ele foi eleito sempre com 100 mil votos, em 2014, 400 e tal. Ele viu um governo que estava desabando. Viu o PT totalmente destruído. Ele disse assim, a minha oportunidade é agora. Qual é a ameaça que eu tenho nesse caminho? Né? É a falta de televisão, falta de partido. Eu vou transformar isso em oportunidade. Ele foi para a rede. E depois o destino ajudou ele muito, porque na hora que o Alckmin e os adversários dele acharam o seguinte, quando chegar programa de televisão e debate, ele vai morrer, vai acabar, ele não vai ter chance. Não tem chance. E o cara leva uma facada. Né? E aí vem a questão que a estratégia elabora muito bem, é o seguinte, quando acontece algo inesperado, esse algo inesperado e não previsto, você tem que trabalhar isso sabendo se é uma ameaça ou se é uma oportunidade. Se for uma ameaça, tenta atacar. Se for uma oportunidade, vai em frente. Como é que os filhos do Jair Bolsonaro fizeram? Isso é uma oportunidade para ganhar a eleição. Aí fotografavam ele no hospital, filmavam ele fazendo live ali no hospital. Essa é a razão da estratégia e vale para tudo na vida. Você pode se exaltar na vida e dizer assim, eu vou fazer direito, quero ser advogado e vou à luta. Vou de qualquer maneira destrambelhado. Vai dar certo? Pode dar certo. Mas há uma chance muito grande de dar errado. Agora, se você olhar, eu quero ser advogado, quais são as oportunidades que eu tenho? Esse segmento é o melhor para mim, é o pior? Qual é a ameaça que eu tenho? Eu tenho um monte de concorrentes na minha cidade. Como é que eu transformo essa ameaça em oportunidade? Cara, eu vou tentar chegar na OAB, porque aí eu consigo me nivelar, eu consigo fazer. Tudo isso é estratégia. É um mapa que você desenha. Tem que desenhar. E quem não faz tem muito mais dificuldade, né? Muito mais dificuldade é a mesma coisa que a Gramado passar férias exatamente. sem planejar nada. E aí você fica pelo chegar caminho. Lá e ficar no meio do caminho. Ou nem chegar, né? Ficar nem pelo chegar. meio do caminho ali. Entendeu? A gente está chegando já ao final aí, né? Queria continuar aqui conversando bastante ainda, mas a gente já está chegando ao final e aí eu faço sempre uma pergunta para quem eu entrevisto, que é qual o principal conselho que você pode deixar para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem? Acreditem no direito. Esse é o maior conselho que eu dou. A lei existe para que a sociedade fique protegida e tenha os seus direitos respeitados. E não faça nada na vida, nada, assinar contrato, nada, sem consultar um bom advogado. Porque as leis no Brasil elas são confusas, elas são subjetivas. Você precisa de um advogado para te dar a mão e sair socorrendo e andando com você. Se você abre um negócio, tenta resolver isso com o seu advogado. Se você vai fechar uma empresa, tenta resolver isso com o seu advogado. Deu um conflito, chama um advogado. Chama o advogado. É o meu conselho. É exatamente isso, né? Sempre quando for fazer algo, chama o advogado para ver o que pode ser feito. Não espera o estrago, né, cara? Porque vocês vivem isso, né? Exatamente. O cara primeiro toma todas as decisões erradas. Depois deu tudo errado, ele bate na porta do advogado.
Aí ele chega lá todo destruído. Ainda reclama que você cobra caro. Pois é. Não, cara, eu podia ter cobrado bem mais barato se você tivesse mais juízo. Exatamente, é isso aí. Dessa forma mesmo. Né? Tivemos aí uma conversa incrível, queria continuar mais vezes. Muito obrigado por ter vindo. Sei que é difícil, ainda mais nesse período de campanha, que tem que... Mas você é filho, você chamou, eu estou aqui. Ótimo. Né? E o nosso intuito aqui, como eu já disse desde o início, é exatamente esse, é conseguir fazer com que a sociedade entenda mais sobre o direito, né? Entenda mais também sobre essas relações que têm muito a ver com direito. Né? E política tem tudo a ver com direito. Tudo. Né? Tudo a ver com direito. Né? E se você gostou, gostou do nosso papo aqui, curte, comente, até para a gente conseguir aí chamar mais vezes o entrevistado, ele vê que está surtindo efeito, está transformando a vida de cada um de nós, né? E também para a Diário TV continuar nos dando espaço aqui para a gente poder falar mais e mais sobre direito e trazer isso tudo para a sociedade. Muito obrigado e até o próximo. Valeu, gente. Faça o C. Connect. Connect. Valeu. Valeu.